sempre, é como um filho, né? Sim. Daqui 20 anos, se falarem do filme, a gente tá ali pra fazer o trabalho de produção. Muito legal. Vamos falar do filme então, do Vera Tupã e o Fogo Sagrado. Conta pra gente sobre o que é o filme, né? E a que ele veio, né? Por que esse filme, né? Conta pra gente um pouquinho dessa história, da narrativa do filme e o que ele está trazendo para o mundo. Seu Alcindo Vera Tupã é um líder espiritual guarani. Na época que a gente começou a filmar, ele tinha 109 anos. Então é o que está lá na sinopse, mas hoje ele já tem seus 113. Uau! E você vai ver, você viu no filme, né? Mas quem não viu vai ver, tipo, não dá nem pra acreditar, né? Nessa idade a gente tá acostumado com outra. Então só de saber isso você já vai assim pra conhecer ele, mas aí a presença dele, toda a retórica dele de que a cosmovisão guarani tá se perdendo, a cultura tá se perdendo porque os próprios jovens guarani muitas vezes não estão em contato com essa cosmovisão ancestral. Então ele tá ali assim toda hora querendo repassar esse conhecimento que quem passou para ele foram os avós dele lá atrás. E como ele mesmo diz, ele fala que ele é um dos últimos xamãs que leva para frente a cultura que era passada lá quando ele era criança, né? Que hoje ele acha que tem, mas que ele não vê, não conheceu ainda e tá procurando e querendo repassar para que ainda exista, né? Muito bom. Arantia, e me conta, fiquei curiosa assim para saber, por que esse filme agora, né? Por que esse filme hoje, né? O que trouxe assim em vocês essa vontade de falar disso e não de outra coisa? Nossa, essa pergunta é difícil, né? Porque a gente realmente tem vontade de falar sobre tudo e sempre um projeto é muito diferente do outro. Sim. Da forma mais básica, o que eu posso te dizer é que todo mundo que tava ali, às vezes tinha algumas pessoas que nunca tinham ido numa aldeia antes, outras que até já tinham ido, mas não tinha contato muito próximo. Mas todo mundo ali tinha uma sensibilidade para aquele espaço, para aquela forma de ver o mundo. Então, não somente da minha parte ou do diretor, do Rafael, mas acho que todo mundo mesmo que estava ali, por exemplo, para alguns cargos de assistência, a gente preferiu chamar pessoas que já conheciam aquela aldeia e não tinham nada a ver com cinema, mas que já tinham uma relação, que já tinha essa sensibilidade que a gente sabia que era necessária para estar entrando ali sem perturbar. E nós não fomos os primeiros a fazer filmes sobre Seu Vera Tupã. Então, quando o Rafa teve a ideia, porque é uma questão que, especialmente para ele, é muito antiga, muito forte, já vem sido ele que propôs pra gente de fazer o filme, né? Surgiu primeiro dele. Quando isso chegou ao seu Alcindo, a primeira coisa que foi dita isso já foi feito. Como vocês vão fazer? Porque essa era a questão, né? O como, não simplesmente contar a história, mas e aí, né? Então, isso tudo foi passando por chamar eles para escrever junto e realmente pensar muito bem como que a gente ia se colocar naquele espaço e contar essa história. Vamos imaginar agora assim, vamos falar desse tema, né? Do tema do Vera Tupã. Imagina, na verdade é um exercício de futuro aqui agora, né? Vamos imaginar que tem um desdobramento, né, dessa mensagem que vocês trouxeram para o mundo, né, por meio dessa figura extremamente rica, né? E que esse desdobramento ele tem um impacto, aquele contexto ele está vivendo daqui a 30 anos. Né? 30 anos é um horizonte muito longo, né? Eu sei, é justamente pra gente sair um pouco do familiar, né? Uma provocação de imaginação. E não é, né? E não é, tipo, tá logo aí também. Tá logo aí, vamos ver esses 30 anos. Vamos ver, né? Mas assim, vamos sair um pouquinho assim, porque eu quero falar de futuro mesmo, assim, de uma coisa pra daqui pra frente. E aí, imagina que tem 4 futuros possíveis, 4 tipos de futuros possíveis para esse contexto acontecer. Tem um futuro onde as coisas crescem, ou seja, o que existe hoje, elas aumentam. Então, aquele contexto ali, né, do personagem, que não é um personagem, né, é uma pessoa real,
ele aumenta, né? Tudo acontece de um jeito mais potente. Ou um mundo onde começa a existir mais limites, mais restrições, mais regras, ou um mundo onde tudo que existe sucumbe, né? Declina, ou um mundo onde tudo se transforma. O que existe hoje não vai existir mais, ele é diferente. Então vamos pensar assim, o que tem nesse mundo? Se você fosse escolher um desses 4 futuros, escolhe um e imagina o que tem nesse mundo. Então, das opções que você falou, eu sinto mais de falar de um futuro onde tudo está se transformando, desde agora está se transformando para chegar nesses 30 anos. Porque, apesar de tudo ser possível, eu acho que isso está muito dentro da realidade que a gente consegue perceber e que, inclusive, está sendo descrita no próprio filme, né? Não é que a ancestralidade guarani deixou de existir, ela tá ali. Tanto que a gente fez esse filme e ele tá ali podendo contar essa história. Mas não é a mesma coisa, ela foi transformada, mesmo ele dizendo que ele tá carregando uma coisa, digamos assim, não tão poluída por essa falta de interesse que acaba surgindo nos mais novos, mesmo que ele tenha muito esse interesse, ele mesmo já não teve contato com o que era a cultura guarani há centenas de anos atrás. Então, de certa forma, não importa o que aconteça, daqui 30 anos a cultura guarani vai ser outra e a nossa realidade, né, a cultura brasileira vai ser outra, a do mundo vai ser outra. E o que a gente pode esperar é estar contribuindo de uma forma positiva. Então, no caso desse filme, até fazendo ele, né, e trocando, assim, por exemplo, uma das operadoras de câmera é a Marcelina, e ela é guarani. E trocando ali com ela e com pessoas que estavam com ela, a gente pôde ver, assim, que o próprio assunto que a gente que nós não indígenas estávamos prestando atenção do que o vozinho tava falando ali pra gente, né, seu Vera Tupã, que todo mundo chama ele de vozinho. Tá. Aí a gente vê que os próprios jovens ali da aldeia, que antes também não estavam vendo ele tanto da mesma maneira, começou a ver de outra maneira, entendeu? Um jovem que tinha interesse, mas não tanto, tava ali no meio e acabou se interessando mais. Então, se toca uma pessoa já é legal, sabe? Acho que se daqui 30 anos tiver alguém, ou inclusive o próprio seu Alcindo, né? Porque eu não duvido que ele esteja vivo daqui 30 anos, do jeito que é forte. Eu espero, do fundo do coração, que ele e outras pessoas estejam levando adiante toda essa cosmovisão, né? Não só um ou outro aspecto da cultura, mas esse viver, sentir, que é específico dessa etnia, assim, né? Que não... A gente tem que realmente abrir a nossa mente pra ver o mundo dessa maneira, né? É muito... Eu espero que daqui 30 anos talvez o povo brasileiro tenha mais noção disso, né? Porque isso é muito forte, muito importante para nossa história e o brasileiro não indígena tá muito desconectado de tudo isso, né? Sim, com certeza. Então, para os indígenas e para os não indígenas, eu espero que muito isso legal. chegue mais. É uma super provocação aí. E aí, pra gente fechar, olhando para isso tudo, o que você acha, né, que a gente como humanidade, ou até você mesmo como realizadora, né, pode contribuir para que isso aconteça, né? Acho que como ser humano, em primeiro lugar, é importante a gente se preocupar com as nossas próprias ações, seja profissionais ou não, né? Então, eu particularmente na minha caminhada tenho meus aprendizados e vou vendo que quanto mais próximo dessa paz de quem tá fazendo bem, de quem tá realmente se expressando, buscando me colocar de uma forma espontânea e real no mundo, o resto vai desenrolando naturalmente.
E aí, profissionalmente falando, tem a ver com fazer bem os filmes que você vai fazer, escolher bem o tema e tudo mais, mas eu acho que se divertir fazendo também, porque se a gente tivesse lá na aldeia, por exemplo, né, tipo, brigando no set de cinema, que acontece, a gente sabe que acontece, é muita coisa, né, muito estresse, mas não teve isso nesse set, a gente tava em paz, foi necessário. Muito Então, legal. me ensinou muito isso, assim, que pra realmente levar uma mensagem que eu quero levar, eu tenho que viver essa mensagem, não adianta só falar sobre, né? Então é isso que eu acho, que se cada um viver mais uma realidade pra si mesmo, assim, no bem, né? Pensando nesse futuro também, acho que vai dar tudo certo. Assim espero. Muito bom. Muito legal, Arântia, conversar com você. Adorei. Legal conhecer a sua visão, né? E obrigada por ter topado aí imaginar o futuro com a gente. Assim, sua presença foi uma honra e super obrigada. Sucesso com o filme. Querida. Tá bom?